Querido, feche os seus olhos. Vamos orar um pouco em outras línguas. Há alguma coisa que vai acontecer nessa noite. Você precisa estar preparado para aquilo que o Senhor vai falar ao seu coração. Robo soro mama mama chore cantara nascere mama mama se. Robo soro chere mama mama chore cantara nascere. Rama mama chere cantara nascere la 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 se. Ramba chere chore cantara nascere la 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 se. Ramba chere chere cantara nascere mama se. Robo soro mama mama chore cantara nascere la 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 se. Pai, pela tua unção que despedaça todo jugo. Obrigada, Pai, porque hoje é uma noite onde seremos livres. Obrigada, Pai, porque essa noite estava no seu coração. Obrigada por aquilo que o Senhor fará nesse lugar. Eu deposito, Pai, toda a minha confiança em Ti, toda a minha expectativa no Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor preparou uma noite extraordinária para nós. E eu te rendo graças, Pai, pela oportunidade que nós temos de estar aqui, nos expondo a sua palavra. Obrigada, Pai, pela liberdade que nós temos de estar aqui reunidos, louvando o nome do Senhor, levantando o nome do Senhor, levantando as nossas mãos. Obrigada, Senhor, por aquilo que o Senhor já começou a fazer em nosso meio. Obrigada, Pai, porque essa é uma noite de olhos serem abertos para as verdades da Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela Tua unção despedaçando todo jugo. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos resgatou do império das trevas. Obrigada porque em Ti nós temos a liberdade. Obrigada, Jesus, porque em Ti nós temos alegria, nós temos paz. Queridos, em Jesus nós temos alegria, nós temos paz, nós temos uma vida próspera. Nós temos uma vida completa em Cristo. Uma vida completa em Cristo. Ele é quem nos preenche. Nós não precisamos mais buscar lá fora coisas para nos satisfazerem. Cristo nos completa. Ele nos satisfaz. Ele nos satisfaz. Se está faltando alguma coisa na sua vida, volte os seus olhos para Cristo. Ele te satisfaz por completo. Ele te satisfaz por completo. Pode cantar essa parte? Ele nos satisfaz. Ele nos satisfaz. Oh, é dele que vem a nossa alegria. Oh, obrigada, Jesus. Oh, nós te louvamos. Nós te louvamos. Engrandecemos o teu nome. Eu só quero a ti. Oh, o Senhor nos satisfaz. Obrigada, Jesus. Obrigada. Mais sem ti. Aleluia. 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 Hoje o tema da mensagem é uma vida de prosperidade. Eu não sei se você veio aqui pensando que eu ia falar apenas sobre dinheiro, mas eu vim te dizer que em Cristo nós temos uma vida próspera em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida é próspera em Cristo. Em Cristo. Você pode se sentar. Obrigada, banda. Meninos, eu vou precisar de vocês daqui a pouco, mas eu chamo vocês, tá bom? O tema da mensagem de hoje é vida de prosperidade. Estou vendo rostos novos aqui, sejam muito bem-vindos. A experiência Rema, ela não é como a aula do Rema mesmo, porque na aula do Rema vocês vão ter 7 dias para ouvir sobre uma matéria. E aqui eu tenho 40, 50 minutos para passar alguma coisa para vocês. Então aqui não vai ser, eu não consigo falar nesses 50 minutos tudo o que é ensinado durante as matérias, mas eu creio que para hoje o Senhor preparou algo especial para cada um de nós.
Amém? E eu quero começar já indicando esses livros: Chaves Bíblicas para a Prosperidade Financeira, de Kenneth Hagin, e Zoe, A Própria Vida de Deus, também de Kenneth Hagin. Depois do culto, passe lá em nossa livraria, nós temos uma equipe excelente para te atender. E como eu comentei, eu disse que não falaria apenas só sobre finanças. Sim, a vida de prosperidade, ela vai abranger todas as áreas das nossas vidas. E hoje eu vou tocar um pouco também no assunto de finanças. Não é para ser um tabu ouvirmos sobre dinheiro dentro da igreja. Nós precisamos ouvir aqui mesmo sobre dinheiro, porque é aqui onde nós vamos fazer a coisa certa com o nosso dinheiro. É aqui onde nós vamos fazer com que o reino avance. Então, aqui dentro nós precisamos sim ouvir sobre dinheiro, mas eu vou deixar isso para depois. Eu quero começar falando uma frase que o pastor Vinícius, ele ministrou aqui no nosso culto da virada. Ele disse assim: produzimos segundo a vida de Deus em nós. Isso foi uma frase do pastor Vinícius que ele falou no culto da virada. Então, nós produzimos segundo a vida de Deus em nós. Então, como Deus é próspero, nós somos prósperos também. Não tem como eu querer viver a prosperidade de Deus longe de Deus. Se eu quero viver a prosperidade de Deus, eu preciso estar nele. Lá em 2 Coríntios 5:17, a palavra diz que todas as coisas se fizeram novas quando nós aceitamos a Cristo. Então, a partir de então, todas as coisas se fizeram novas, porque nós estamos nele, nós podemos provar de tudo aquilo que está disponível para nós. Amém? Então eu preciso saber o que está agora disponível nessa nova vida. Kenneth Hagin, nos seus livros, ele sempre diz que a nossa fé, ela não vai além do nosso conhecimento. A nossa fé, ela vai operar de acordo com o conhecimento que eu tenho. Então, se você não sabe o que está disponível para você, não tem como você crer para aquilo. E o Rema é essa escola que vai te mostrar aquilo que está disponível para você, a partir do momento que você aceitou Cristo como o Senhor da sua vida. A palavra diz que nós fomos resgatados do império das trevas, e agora nós estamos no reino do Filho do amor de Deus. E essa é a nossa vida agora. Deus, como um bom pai, como o pastor Roberto falou, Ele vai cuidar de nós. Ele vai estar nos cercando o tempo todo. Não é desejo de Deus que nós vivamos uma vida escassa. Não é desejo de Deus que a gente viva sempre em falta. O Senhor, Ele conquistou uma abundância para nós. Amém? Eu quero ler algo aqui que eu peguei da nossa apostila. No Rema a gente ganha sempre uma apostila. E eu peguei algo da apostila, eu quero ler para vocês. Na apostila tinha uma parte lá que ela estava explicando sobre o significado da palavra no próprio português, no dicionário Aurélio. Aí diz assim: uma das palavras que significa riqueza também é definida por fertilidade. E na época que eu estava fazendo o Rema, eu lembro que eu escrevi assim do lado dessa palavra fertilidade e significado. Só que do ano passado para cá eu venho estudando essa matéria. E aí eu fui pesquisar realmente o que significa a fertilidade. E fertilidade está escrito assim: fertilidade é o termo empregado para categorizar a capacidade de se produzir algo com facilidade. Então, agora nós temos essa capacidade de produzir algo com facilidade. Não por causa de nós mesmos, mas por causa da vida de Deus em nós, nós temos essa capacidade. Continuando, a palavra fertilidade se refere em seu sentido mais amplo, principalmente a capacidade de criar o novo. E eu amei essa parte, a capacidade de criar o novo. Agora que nós temos a vida de Deus em nós, nós temos a capacidade de criar o novo. E eu te pergunto, como nós temos essa capacidade de criar o novo? A partir daquilo que a gente fala. Não tem como a gente fugir de uma vida de fé, porque a palavra diz que o justo viverá por fé, e a gente aprende no Rema que a fé vem por ouvir, mas eu preciso declarar aquilo que eu estou falando, e quando eu declaro, eu preciso declarar aquilo que eu estou crendo, e quando eu declaro aquilo que eu estou crendo, as circunstâncias elas mudam de acordo com o poder da palavra. Então nós agora, nascidos de novo, nós temos essa capacidade de criar o novo de acordo com aquilo que nós estamos falando. Conforme Deus, lá no princípio Deus
falou, aconteceu e viu que era bom. Então, se nós estamos vendo algo que não é bom, nós podemos mudar aquilo que nós estamos falando. Então, nós vamos mudar a situação e nós vamos ver que realmente é bom. Porque agora nós vamos estar falando a coisa certa. Amém? Algo que eu peguei também da apostila está escrito assim: prosperidade é ter saúde em todas as áreas da vida. Saúde nas finanças. Saúde nos relacionamentos familiares, saúde nos relacionamentos sociais, saúde no ministério, saúde no nosso relacionamento com Deus. Em outras palavras, tudo o que abrange o nosso ser, espírito, alma e corpo. Ou seja, então a prosperidade agora, a prosperidade de Deus, a vida de Deus em nós, vai fazer com que a gente tenha saúde em todas as áreas das nossas vidas. Saúde nos nossos relacionamentos, saúde no nosso próprio corpo, saúde em todas as áreas, saúde nas nossas finanças, saúde no nosso ministério, sabe? Deus não chamou a gente para um ministério, Deus não tem um chamado para a gente para que a gente pare no meio do caminho. O desejo do Senhor é que a gente cumpra com fidelidade aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Seja pregar a palavra aqui, seja ficar na porta, seja ficar no trânsito. O Senhor, Ele tem saúde para o seu ministério. O Senhor, Ele tem saúde para aquilo que Ele te chamou para fazer. Se fosse para a gente parar no meio do caminho, Ele não teria chamado a gente. Porque Deus é um Deus que começa e termina. Amém? E sobre a prosperidade nos relacionamentos, eu lembro que teve um dia que eu estava andando na rua e foi bem engraçado, porque eu me lembrei da Dory. Quem já assistiu Procurando Nemo? Acredito que a grande maioria, né? E aí tem a Dory lá, que ela é o peixinho azul, que ela tinha um problema, né? Ela tinha perca de memória recente. Só que nós não temos, amém? E ela tinha perca de memória recente, então ela se esquecia das coisas que passavam. Ela focou em apenas uma coisa. Ela focou que ela precisava procurar o Nemo. E um dia eu na rua me lembrei da Dory e fiquei andando. Continue a nadar, continue a nadar. E foi isso. E aí eu fiquei um tempo pensando e meditando naquilo. E aí eu percebi mesmo o Senhor falando comigo. Sabe por que a Dory continuava a nadar? Porque a Dory, ela se esquecia das coisas que passaram. Sim, a Dory, ela tinha um problema. Mas nós temos o amor do Senhor derramado em nosso coração e nós podemos andar em amor e esquecer as coisas que para trás ficam e continuar para o alvo. E aí o Espírito Santo me lembrou desse versículo. Paulo falou sobre isso. Esquecendo-me as coisas que para trás ficam, eu prossigo. Eu não consigo prosseguir se eu estiver aqui agarrado com alguma coisa. Eu não consigo ir para lá se eu estiver aqui agarrada. Não, eu preciso soltar isso daqui para que eu possa prosseguir. E o que isso tem a ver com uma vida de prosperidade? Eu não consigo ter prosperidade nos meus relacionamentos se eu viver uma vida amarga, se eu viver sempre guardando o rancor das pessoas. Há situações que vão ser um pouco mais delicadas, mas nós temos o auxílio do Espírito Santo para que a gente possa perdoar, para que a gente possa amar. Nós temos esse auxílio. Não é para a gente achar normal casais dentro da igreja se separando o tempo todo. Deus não tem uma vida assim para as famílias. Família é projeto do Senhor. Mas nós precisamos andar em amor, nós precisamos perdoar, nós precisamos olhar para Cristo e ver como Ele andava. Porque Jesus, Ele andava em amor. Jesus, Ele andava em amor e por isso Ele conseguiu cumprir o plano de Deus para Ele. Nós precisamos andar em amor para que a gente possa cumprir o plano de Deus para as nossas vidas. Nós vamos nos mover com os dons, mas nós precisamos também mostrar o caráter de Deus, que é bom e perfeito o tempo todo. E nós precisamos ter a humildade de quando a gente errar, a gente chegar e pedir perdão para as pessoas, porque a gente também erra. Então eu preciso aprender a perdoar e eu preciso aprender a ser humilde e pedir perdão também, porque eu também erro. Eu me lembro que recentemente eu trabalho com o pastor Roberto e aí eu precisei realmente sentar e conversar com ele. Por quê? Porque eu estou aprendendo que Deus tem uma prosperidade, Deus quer que eu tenha saúde em todos os meus relacionamentos. Ou vai dizer que quando você está magoado com alguém, você quer ficar sentado do lado da pessoa. Eu não sei você, mas geralmente, às vezes que eu guardei mágoa, eu não queria nem ficar perto da pessoa. Mas não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor tem relacionamentos saudáveis para nós. Seja dentro da nossa casa, seja dentro do nosso serviço. Como está dentro da sua casa?
O Senhor, Ele tem uma vida próspera dentro da sua casa. A vida próspera dentro da sua casa não é apenas você conseguir pagar o seu aluguel, a sua água, a sua luz. É você ter bons relacionamentos com os seus familiares, com os seus parentes. Você conseguir sentar na mesa e conversar com eles. Não é para a gente achar normal famílias dentro da igreja que nem conversam uns com os outros quando se sentam na mesa. Porque não tem bons relacionamentos. Não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor tem prosperidade, o Senhor tem saúde em todas as áreas das nossas vidas. Outro dia eu tinha visto uma publicação de uma pessoa falando de como Jesus tinha agido com Judas. Ele estava sentado na mesa com Judas e ninguém percebeu que Judas era o traidor. Porque Jesus agiu com amor, Jesus andou com amor com ele. E por muito menos nós temos se desfeito das pessoas. A gente vai ver por diversas vezes na palavra, a palavra dizendo que nós precisamos uns dos outros. Eu preciso da Sara, a Sara precisa de mim, eu preciso do pastor Roberto, ele precisa de mim. Mas como que eu vou receber da vida, como eu vou receber de Deus através da vida do pastor Roberto se eu tiver com mágoa no coração? Eu não vou receber. Eu vou deixar de receber aquilo que eu preciso por causa de uma mágoa. Não é isso que o Senhor tem. Agora nós estamos bem, tá bom? Só foi um exemplo. Outro dia dentro de casa eu precisei chegar e chamar o Nicolas. Nicolas é o meu primo. Chamei ele para conversar. Nicolas, o que está acontecendo? A gente estava meio esquisito. Ele falou, Paula, você fez uma brincadeira que eu não gostei. Eu falei, me perdoa, eu não vou fazer mais essa brincadeira. Mas se eu estou me esforçando para manter relacionamentos saudáveis fora de casa, eu preciso me esforçar para manter relacionamentos saudáveis dentro da minha casa. Eu não posso ter relacionamentos bons fora da minha casa e dentro da minha casa tá não sei nem o que dizer. Não, nós precisamos. Nós precisamos. A palavra diz que o Senhor ele tem uma vida abundante para nós. E essa vida abundante ela tem que transbordar para outras pessoas. É abundante. Se eu começar a encher esse copo aqui, ele vai derramar e vai molhar tudo. Porque eu vou estar superabundando ele. Então ele vai derramar para outras partes. E é essa a vida que o Senhor tem para nós. A abundância. Quando eu for falar com alguém, eu vou conversar com aquela pessoa, ela vai falar comigo às vezes que está com um problema na família. E eu vou falar com ela em relação àquilo que o Senhor tem colocado na minha vida. E eu vou transbordar para ela essa vida de Deus. Eu posso mostrar para ela que é possível ter bons relacionamentos dentro de casa. Eu vou mostrar para ela que é possível ter bons relacionamentos em todo lugar. Porque a vida de Deus em mim, ela vai estar transbordando. Abre lá para mim João 10:10, por favor. Eu vou usar NVT. Hoje. Aleluia. Eu não tenho NVT. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Então o Senhor ele veio para nos dar uma vida plena que satisfaz. O ladrão ele está roubando casamentos por aí, está roubando a paz das pessoas, mas o Senhor ele veio para nos dar uma vida plena que satisfaz. Eu tenho uma outra versão aqui que eu peguei do pastor Ricardo, ele tem boas versões. A versão diz assim, é a versão A Paixão. O ladrão só tem uma coisa em mente, roubar, matar e destruir. Mas eu vim para dar a vocês tudo em abundância, mais do que esperam. Vida em sua plenitude, até que vocês transbordem. Então a vida que o Senhor tem para nós é uma vida que transborda. Mais do que a gente estava esperando, é uma vida além daquilo. Amém? E falando ainda sobre bons relacionamentos, eu quero ler o que está lá em Salmo 133. Vou ler inteiro, só tem 3 versículos. Salmo 133 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção. Olha que forte isso. A versão NVT diz: pois a união é preciosa como o óleo da unção. Se nós estamos considerando a unção, nós devemos considerar também a união do corpo de Cristo.
que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba, até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Eu não posso esperar que o Senhor fique derramando bênção sobre mim se eu estou o tempo todo me afastando das pessoas, se eu estou o tempo todo em brigas. O Senhor, Ele não concorda com isso. O Senhor, Ele concorda com a união. Nós precisamos estar unidos. Amém? Nós precisamos estar unidos. Eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. A palavra diz que juntos nós somos o corpo de Cristo. Então, juntos nós vamos ser esse corpo de Cristo, ajudando um ao outro. Amém? Glória a Deus. Sabe, talvez você tenha vindo para essa noite e você não esperava uma mensagem como essa, de prosperidade e falando que é para você andar em amor. Mas é isso que eu percebi que o Senhor tinha para nós, é isso que eu percebi que o Senhor tinha para mim, é isso que eu percebi que o Senhor tinha para você. Porque se esse é o ano que nós vamos viver em plenitude, nós vamos viver em plenitude juntos. Nós não vamos viver em plenitude separados, nós vamos viver juntos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Tem para as nossas vidas e tem para nós como igreja. É juntos que nós vamos viver isso. Fortalecendo um ao outro. Fortalecendo um ao outro. E é sobre isso. O evangelho é sobre a gente se entregar pelo outro, independente daquilo que nós estamos sentindo. Ontem eu ouvi uma mensagem da Sara falando sobre andar em amor. Eu até postei lá, talvez você precise dessa mensagem, porque eu percebi que eu precisava também daquela mensagem. Eu não posso viver a plenitude daquilo que Deus tem para mim, se eu não andar no tipo de amor dele. E eu quero provar de tudo aquilo que o Senhor preparou para mim para o ano de 2026. Então eu vou andar em amor. Então eu vou me associar às pessoas certas, eu vou ajudar e eu vou ser ajudada. Eu vou me colocar nesse lugar de estar com os outros, porque eu preciso dos outros e os outros também precisam de mim. Eu não posso achar que eu sou boa demais e não preciso de mais ninguém. Eu preciso da Luara, eu preciso da Eude. Nós precisamos uns dos outros. E nós vamos viver essa plenitude juntos. Amém? Você pode falar com alguém do seu lado, nós vamos viver a plenitude de Deus juntos. Nós vamos viver a plenitude de Deus juntos. Amém? Então, como eu tinha comentado, essa vida abundante, ela vai transbordar para outras pessoas. Porque eu vou estar perto das pessoas, eu não vou ter mais mágoa no meu coração. Eu vou ter resolvido todas as coisas. E agora eu vou estar transbordando a vida de Deus em mim. Amém? Lá em Colossenses 1:13. Colossenses 1:13. Aleluia. Colossenses 1:13 diz assim: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado. O Senhor, Ele nos resgatou das trevas. Então as trevas, ela não tem mais domínio sobre nós. Divisão não tem mais domínio sobre nós, nós fomos resgatados, nós estamos no reino do Filho do amado. Contendas não nos dominam mais. Nós fomos resgatados. Nós fomos resgatados. O nosso Senhor agora é Cristo. O nosso Senhor é Cristo, vamos seguir o padrão de Cristo. Vamos olhar para Ele e andar como Ele andou. A palavra diz que nós somos nessa terra como Ele foi. Se nós somos nessa terra como Ele foi, então nós somos capazes de andar em amor. A palavra diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Então, se eu e você, nós temos o Espírito Santo dentro do nosso coração, nós temos a capacidade de andar em amor e prosperar nos nossos relacionamentos. E prosperar em cada relacionamento.
Amém? Eu entendo que há pessoas que a gente vai ter mais afinidade mesmo e está tudo bem. Eu tenho a Sara, é a pessoa que eu mais converso, que a gente divide mesmo a vida. E tem pessoas que eu não vou dividir tantas coisas. Mas eu preciso ter um bom relacionamento com todos. A palavra diz que o que depender de vós, tem de paz com todos. Isso não significa que todo mundo vai estar na sua casa. Mas é para você ter paz com todos. Independente da situação. Eu não sei você, mas às vezes que eu estive magoada com alguém, eu não conseguia me alegrar. Porque não demorava muito, eu estava pensando naquela situação que aconteceu e eu estava brava, estava irritada. Não tinha paz. Quando a gente guarda mágoa, a gente não vive em paz. E o Senhor, Ele tem paz para nós. Quando a gente guarda mágoa, a gente não vive em alegria, porque a gente está o tempo todo irritado. E a vida próspera que está disponível para nós é uma vida de paz e alegria. É isso que está disponível para nós. Nós precisamos deixar para trás o que precisa ser deixado para trás, para que a gente avance para o alvo. Amém? E é isso que nós vamos fazer nesse ano. Nós vamos deixar para trás aquilo que precisa ser deixado para trás, para que a gente viva a plenitude daquilo que o Senhor preparou para nós nesse ano. Eu considero bastante as palavras que são ditas no dia 31. Eu acredito que está disponível isso. Uma vida completa, um ano completo em cada área. Em cada área. Nessa mensagem, o pastor Vinícius, ele pegou um exemplo da matemática que eu não vou saber te explicar agora, mas você pode ir lá no canal da igreja e ouvir a palavra completa. Mas ele disse que se há uma verdade e aquilo pode ser provada, então a gente vai viver aquilo. E a verdade da palavra está disponível para que a gente viva. Saúde no nosso corpo, se está disponível, nós vamos viver na plenitude. Saúde nas nossas finanças, se está disponível, nós vamos viver na plenitude. O Senhor está voltando e Ele não vai buscar uma igreja caindo aos pedaços. Ele vai vir buscar uma igreja gloriosa. Em todos os aspectos, em todas as áreas. Em todas as áreas nós vamos transmitir a vida de Cristo em nós. Cristo, Ele não era pobre. E nós não vamos sair daqui dessa terra também pobres. Nós não vamos sair dessa terra devendo um monte de gente. A vida próspera que o Senhor tem para nós, ela vai atingir as nossas finanças. Porque vai ser nós, seremos nós que vamos fazer com que o Evangelho seja pregado até os confins da terra. Nós vamos patrocinar o reino. É isso que nós vamos fazer. E nós precisamos, sim, nós temos nós podemos administrar da forma correta. Porque lembra, agora nós temos a vida de Deus em nós. E nós frutificamos segundo a vida de Deus em nós. Então nós temos a habilidade, nós temos a capacidade de administrar as nossas finanças. Mas nós não vamos ficar presos àquilo que nós estamos vendo. Nós vamos confiar no Senhor. Confiar no Senhor. E Ele vai endireitar as nossas veredas, como foi dito já hoje aqui. Nós vamos entregar todo o nosso caminho a Ele. É relacionamentos que nós estamos com problema, nós vamos diante do Senhor e nós vamos entregar a Ele. Confie o seu caminho ao Senhor. Confie no Senhor e Ele endireitará o seu caminho, né? Então eu vou confiar no Senhor aquela área que eu preciso de ajuda. E Ele vai endireitar as minhas veredas. É isso que a palavra está dizendo. Então, quando eu chego ao Senhor e eu converso com Ele, mostro para Ele aquilo que eu preciso de ajuda, Ele vai me mostrar na palavra dEle aquilo que está disponível para mim. A saúde que está disponível para aquela área. Amém? E eu quero ler com vocês rapidamente em Lucas 18. O problema... Deus, Ele nunca teve problema com que os seus filhos tivessem dinheiro. E nós precisamos saber disso. Porque se nós achamos que o Senhor Ele tem problema com o dinheiro, nós vamos estar repelindo o dinheiro. E o dinheiro não vai chegar a nós e vamos viver sempre uma vida em escassez. Mas essa não é a vida que o Senhor tem para nós. Lucas 18, 22, NVT também, por favor. Não é essa a vida que o Senhor tem para nós.
Vamos lá, Lucas 18, 22. Quando Jesus ouviu sua resposta, aqui ele estava conversando com um jovem rico. Quando Jesus ouviu sua resposta, disse: ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Muitas pessoas usam esse versículo para dizer que o Senhor ele não queria que o jovem tivesse o dinheiro e era para... Mas não é isso. Amém? Pode continuar para mim, por favor. Versículo 23. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Volta lá. Não, agora eu quero o versículo 28 ao 30. Então aqui Jesus estava conversando com o jovem rico e falou para ele que era para ele vender tudo aquilo que ele tinha e seguir Jesus. Mas ele não fez, ele se entristeceu porque ele tinha muitas coisas. Pedro disse: deixamos nossos lares para segui-lo. Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, esposa, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, receberão neste mundo uma recompensa muitas vezes maior, e no mundo futuro terão a vida eterna. Então aqui nós teremos uma recompensa por tudo aquilo que nós deixamos, nós teremos uma recompensa por tudo aquilo que nós entregamos ao Senhor. O problema aqui não foi que o jovem ele tinha dinheiro, o problema foi que o jovem confiou no dinheiro e não quis confiar em Jesus. E nós precisamos confiar em Jesus e não naquilo que os nossos braços podem fazer. Porque aquilo que os nossos braços podem fazer, eles não nos trazem recompensas eternas. Aquilo que os nossos braços podem fazer, eles só nos entregam coisas aqui. E muitas vezes nem isso, porque a gente se cansa e acaba não tendo nada. Então vamos confiar no Senhor. Confiar as nossas riquezas no Senhor. 1 Timóteo 6, 17. 1 Timóteo 6, 17. Então o problema não é termos dinheiro. O problema é quando o dinheiro tem o nosso coração. Deus ele nunca se opôs ao dinheiro. Abraão era um homem rico. Então Deus sempre comunicou, sempre deu muitas posses para as pessoas. A gente vê isso em todo o Velho Testamento. E por que não seria agora no Novo Testamento? Sendo que nós estamos numa aliança superior. Nós precisamos crer naquilo que está disponível para nós. 1 Timóteo 6,17 diz assim: ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro. Aqui o apóstolo Paulo não falou, quando você encontrar um rico, fala para ele pegar todo o dinheiro dele e jogar fora, porque não serve de nada. Não, ele falou, ensine os ricos deste mundo que não se orgulhem e nem confiem no seu dinheiro, que é incerto. A sua confiança deve estar em A sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para a nossa satisfação. Pronto, próximo. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Ei, os ricos, nós não vamos nos orgulhar no dinheiro, nós não vamos confiar no dinheiro que é incerto. Nós vamos usar o nosso dinheiro para fazer o bem. Nós vamos usar o nosso dinheiro para fazer o evangelho avançar cada vez mais. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos para repartir. Aí tá bom. Versículos anteriores, Paulo vai falar que o amor ao dinheiro era a raiz. Então é o amor ao dinheiro. E aqui ele reforça, ei, avise os ricos, que eles não depositem a sua confiança no dinheiro. Eles depositem a sua confiança em Deus. A nossa confiança deve estar depositada em Deus. E não naquilo que nós fazemos, e não naquilo que os nossos braços fazem. Lembra o jovem rico que a gente conversou agora? O jovem rico, ele confiou nas suas riquezas, ele depositou ele confiou nas suas riquezas e ele não seguiu Jesus.
Uma vez eu estava conversando com o nosso pastor e a Viviane, sua esposa, e aí a gente conversando sobre o ministério, e aí eles me contando como tinha sido na questão dele, o pastor deixar o serviço para ele vir pastorear. Ele ia receber menos do que o serviço que ele estava, mas ele confiou em Deus. Tem muitas pessoas que não estão seguindo o chamado de Deus para a vida delas, porque elas não conseguem confiar em Deus, que vai suprir cada uma das necessidades. Tem muitas pessoas que não estão cumprindo o plano de Deus para a vida delas, porque o dinheiro que elas estão ganhando no serviço é mais importante. Porque estão depositando a sua confiança no dinheiro que elas podem fazer. E aquilo que nós conquistamos com os nossos braços, aquilo que nós conquistamos aqui, sem o Espírito, não vai nos trazer recompensas eternas. Recompensas eternas vêm quando nós seguimos o Senhor. Quando nós fazemos aquilo que Ele falou para nós para fazermos. A Shirla falou aqui no aniversário da igreja. A nossa mente, ela não pode produzir resultados sobrenaturais, ela não pode produzir coisas do Espírito. Se eu quero resultados do Espírito, eu preciso seguir o Espírito. Se eu quero resultados que vão valer para a eternidade, eu preciso buscar o Senhor. A palavra diz, busque o Senhor. E todas as coisas que você precisa vai ser acrescentado. Coloque esse versículo para mim, por favor, na versão NTLH. Eu não tinha pensado nele antes. Mateus 6,33, por favor. NTLH. Olha só essa versão, o que ela diz. Glória a Deus. Mateus 6,33, NTLH. Tem aí? Isso. NTLH, outra versão. Senão eu tento pegar aqui. Aleluia. Aleluia. NTLH. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E aquilo que Deus quer. Você já se perguntou, já perguntou para Deus aquilo que Ele quer para esse ano de 2026? Ou saiu fazendo a sua lista do ano sem saber aquilo que o Senhor queria? O Senhor, Ele se responsabiliza pela palavra dEle. E não por aquilo que nós estamos fazendo pela nossa própria vontade. O Senhor, Ele vai se responsabilizar por aquilo que Ele diz. Se Ele falou para você, faça, então faça, que haverá bons frutos. Nada do que o Senhor faz, nada do que Ele fala para fazermos, haverá maus frutos. O Senhor é bom e o que vem dEle é bom. Ponham em primeiro lugar na sua vida. É na sua vida, não é apenas num dia só da semana. Hoje é domingo, eu vou acordar cedo e eu vou orar, porque hoje tem culto. Tá aí na segunda-feira. Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Ele quer. E aquilo que Ele quer. Viver com Deus às vezes vai fazer com que a gente deixe muitas coisas para trás. Mas vale a pena. Vale a pena seguir a direção de Deus. Vale a pena. Lembra? Se eu quero provar da prosperidade que há em Deus, eu preciso segui-lo. Não há prosperidade de Deus longe de Deus. Eu preciso estar com Ele, eu preciso estar perto, eu preciso estar falando o que Ele está falando, fazendo aquilo que Ele deseja que eu faça. E então eu vou prosperar. É dessa forma que nós vamos prosperar, seguindo aquilo que Deus quer. Eu não sei você, mas eu já fiz coisas que eu fiz porque eu quis. E eu só me cansei. E eu não tive tantos resultados assim. Mas quando eu sigo aquilo que Deus está falando, independente da situação que eu estou vendo, haverá bons frutos. Haverá bons frutos. Eu quero pedir para a banda subir. Menos o Guto e a Luara, porque eu vou falar com vocês.
Sabe, queridos, é um tempo de colhermos aquilo que nós temos semeado. Mas nós vamos semear aquilo que nós fizemos em Deus. Nós vamos semear aquilo que nós plantamos nele. E esse é o tempo. Esse é o tempo de favor como nunca. Pastor Vinícius falou isso na virada e eu creio nisso de todo o coração. Esse é o ano que nós vamos provar do favor de Deus, como nunca antes. Esse é o ano que nós vamos crescer, nós vamos avançar. Mas sabe, queridos, quando nós estivermos nesse lugar, provando de coisas grandes, não venhamos a nos esquecer do Senhor. Pois é Ele que nos dá a capacidade de adquirir riquezas. Eu não posso esquecer do Senhor quando eu estiver em outros lugares, quando eu estiver provando de novas coisas. Foi Ele que me colocou ali. Foi Ele que fez aquilo. Eu preciso reconhecer a poderosa mão do Senhor em cada estação da minha vida. Nós não vamos provar do mais do Senhor se nós não conseguimos reconhecer a mão dEle agora, no pouco. Vamos reconhecer aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por menor que pareça. Eu estava ouvindo o pastor Tiago Samico e ele falou: é impossível você estar vivendo com Deus e não ter uma coisa só que Deus fez por você, para você levantar as suas mãos e agradecer a Ele. Será que não tem uma coisa para você olhar e falar: foi o Senhor? Ou você é tão bom assim, que tudo que você tem foi você que fez? E eu lamento se foi. Me desculpa, mas eu lamento que se tudo que você conquistou até agora foi pelos seus braços e não foi por Deus. Eu lamento por você. De verdade. Eu lamento, porque as suas recompensas não serão eternas. Quando chegar naquele grande dia e tudo aquilo que nós fizermos for colocado diante do Senhor, vai queimar como palha. Mas que esses não sejamos nós. Que aquilo que nós estamos construindo seja no Senhor, para o Senhor. Independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Nós vamos provar do melhor de Deus. Porque nós estamos com o coração no lugar certo. Porque o desejo do nosso coração é cumprir com o plano de Deus. Sim, Ele vai realizar desejos do nosso coração também, porque Ele é um bom Pai. Deus é um bom Pai, Ele vai sim realizar os desejos do seu coração. Quando o seu coração está alinhado, quando o seu coração está no lugar certo. Deus não mima filho nenhum. Ele não vai fazer para você só porque você quer. Nós precisamos colocar o nosso coração no lugar certo. Nós precisamos colocar o nosso coração no lugar certo. Ontem, foi de tarde, eu acho. Eu estava orando. E aí eu fui anotar aqui algumas coisas que eu estava percebendo que o Senhor desejava falar. E eu anotei aqui Gálatas 6, versículo 9. Pode deixar na RA essa, por favor. Eu não tenho aqui também. Gálatas 6, 9. RA. Sabe, é tempo de colher aquilo que nós estamos plantando. É tempo de colher. Nós não vivemos só plantando e fica por isso mesmo. Há uma recompensa, há uma colheita disponível. Há uma colheita disponível. Mas o apóstolo Paulo diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Aqui ele estava falando, versículos anteriores, ele falou também, aquele que semeia pouco vai colher pouco, ele falou sobre isso também. E aqui ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Sabe, às vezes é cansativo mesmo você fazer o bem. Às vezes é cansativo. Mas não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E ontem eu fiquei pensando nessa última palavra, se não desfalecermos. E eu me lembrei do último culto que nós tivemos de domingo. O pastor Edson nos ensinou como que a gente não vai desfalecer. Essa palavra desfalecer, ela significa estar enfraquecido até a exaustão. O pastor Edson falou isso domingo. Tornar-se fraco, tornar-se cansativo, estar cansado, desanimar, perder a esperança.
Nós não podemos perder a esperança. A nossa colheita está à porta. A nossa colheita está à porta. Eu não sei se você se alegra com isso, mas eu sei o que eu tenho semeado. E a minha colheita está à porta. Mas eu não posso desanimar, eu não posso perder a esperança. E eu vou me recarregar como nunca antes, pastor. Porque eu quero estar pronta quando isso acontecer. Eu quero estar pronta quando isso acontecer. Eu não quero estar desfalecida. Eu quero estar pronta. Ei, não é tempo de desistir. Não é tempo de desistir. Tem pessoas aqui querendo desistir, mas não é tempo de desistir. É tempo de você se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para que você prove da colheita que está disponível para você. Amém? Vou pedir para que você se coloque de pé, o louvor. É tempo de colher. É tempo de colher. Salmo 126, versículos 5 e 6 diz assim: os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Eu não sei você, mas já teve dias de eu estar semeando a palavra ou fazendo alguma coisa chorando. Mas chegou o tempo de cantar. Ei, é tempo de cantar, é tempo de se alegrar. É tempo de cantar. É tempo de cantar. Gustavo, Luara, vem aqui. É tempo de cantar. É tempo de se alegrar. Oh, há uma colheita disponível para vocês nesse ano. Há uma colheita disponível para vocês. É só vocês pegar. Não se desfaleça. Não se desfaleça. Não é hora de desistir agora. É hora de continuar. É hora de continuar. Eu libero, Pai, sobre eles uma nova unção. Em nome de Jesus. Vindo agora sobre eles. Fortalecendo. Potencializando, Pai, essa colheita. Em nome de Jesus. Vindo sobre eles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É tempo de colher. É tempo de colher. Lohane, vem aqui. É tempo de colher. É tempo de colher. Ah, queridos, há coisas que elas são feitas no secreto. E tudo aquilo que as pessoas não veem, o Senhor, Ele está no secreto. O Senhor, Ele vê no secreto. É tempo de colher. Coisas que foram semeadas no secreto. Eu libero, Pai, sobre ela uma nova unção para um novo tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vindo sobre ela mais dessa unção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa unção te levará para novos lugares. Novos lugares. Portas abertas. É como se eu pudesse ver os seus pés correndo com velocidade. É isso que está disponível para você. Porque você tem considerado a minha presença. Porque você tem considerado o tempo no lugar secreto. Novos lugares. Novos lugares. Aleluia. Aleluia. Sabe, querida, eu não sei aquilo que você tem para colher. Você sabe. E você pode pegar agora a sua colheita. Está disponível.